Vida de concurseiro causa um tremendo embarangamento. Em compensação, depois de aprovado, como num passe de mágica, todo mundo vai achar que você ficou mais bonito. Da autorização à homologação. Entenda o processo de realização dos concursos. Para quem se prepara com a devida antecedência, uma das coisas mais desgastantes é onda boatos sobre se vai sair ou não o concurso desejado. No entanto, quando você conhece o processo de realização dos certames, boa parte do sofrimento provocado pela onda regular de boatos pode ser eliminada. Na área federal, por exemplo, tudo começa com um pedido de autorização para a realização de concurso ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MP-UG. Por exemplo, a Receita Federal do Brasil pede autorização ao MP-UG para realizar concurso visando a contratação de 1.000 auditores fiscais. Nos estados e no Distrito Federal, quem autoriza os concursos são os governadores, nos municípios, os prefeitos. A análise do MP-UG pode demorar meses. Às vezes, mais de um ano se passa entre a data do pedido e sua autorização. Além do mais, devido a restrições orçamentárias ou políticas, o Ministério do Planejamento nem sempre aprova o concurso com o número solicitado de vagas. Há casos em que são liberadas menos de 50% das vagas solicitadas. Em situações extremas, o pedido pode ser rejeitado. Portanto, antes da autorização do MP-UG, não dê muita importância quando os responsáveis pelo órgão ou entidade que solicitou o concurso, ou mesmo a mídia especializada, fazem previsões relacionadas ao cronograma do processo de seleção. Por mais que eles tenham boa fé, dificilmente acertarão as datas, até porque, no setor público, as coisas costumam andar mais lentamente do que gostaríamos. É o que chamo princípio da morosidade do ato administrativo. Uma vez autorizado o concurso, praticamente há a certeza de que ele será realizado, pois dificilmente a entidade que o solicitou deixará de promovê-lo. Desse modo, a partir da sua autorização, o concurso pode ser tratado como prioridade. Vale dizer, esse é o momento mais adequado para você começar a se dedicar especificamente a um concurso de seu interesse. Após a autorização, o órgão que solicita e promove o processo seletivo deve contratar uma instituição organizadora de concursos para gerir o certame. Em seguida, é publicado o edital, em média, de 4 a 6 meses após a autorização, trazendo as regras do jogo e o programa das disciplinas que serão exigidas. As inscrições têm início. O tempo entre o edital e a prova costuma ser muito curto, de 2 a 3 meses. Logo, começar a estudar especificamente para um concurso apenas a partir do edital não é uma boa estratégia. Aplicadas as provas, abre-se o prazo para reclamações perante a instituição organizadora, quanto a possíveis falhas na formulação das questões. Como quem examina os recursos é a própria banca examinadora que elaborou as questões, não fique muito empolgado com a possibilidade de anulação. Você também pode reclamar à justiça, mas para isso, é preciso contratar um advogado. Depois da apreciação das reclamações na instância administrativa, publica-se o resultado final, com a lista dos aprovados, e o concurso é homologado, ou seja, tem sua validade reconhecida. A convocação de candidatos aprovados deve observar a rigorosa ordem de classificação. O prazo de validade do concurso, previsto no edital, é contado a partir da data da homologação. Antes do término desse prazo, não deve haver outro concurso para o mesmo cargo. A Justiça tem entendido que a realização de novo concurso, durante o prazo de validade do concurso anterior, dá ao candidato aprovado neste, ainda que, fora do seu número de vagas, o direito de ser convocado, observado o número de vagas do novo concurso. Se isso acontecer com você, contrate um advogado e entre na Justiça para exigir sua convocação. Logo, durante o prazo de validade do concurso anterior, não se pode levar a sério qualquer boato sobre a realização de novo concurso. Em resumo, enquanto espera a realização de um concurso, o concurseiro que está de fato decidido a conseguir uma das vagas deve continuar seus estudos, sem se deixar levar pelos boatos. Com a contratação para o serviço público, depende de concurso, mais cedo ou mais tarde, vai sair edital. Pedido de autorização. Autorização
Contratação de instituição organizadora. Publicação do edital. Inscrições. Aplicação das provas. Prazo para recursos. Resultado final e lista dos aprovados. Homologação. Qual é o prazo para ir à Justiça anular ilegalidade em concurso? Quando a lei da entidade realizadora do certame não estabelece prazo, como acontece na maioria dos estados e municípios, a prescrição ocorre em 5 anos, a contar da data da homologação do concurso. Na área federal, a matéria é regulada por Lei 7.144/1983, segundo a qual prescreve em 1 ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na administração federal direta e nas autarquias federais. Decorrido esse prazo, se não houver ação pendente, as provas e o material inservível poderão ser incinerados. Banca examinadora. Muito embora, na prática, tenham sido consagradas como expressões sinônimas, instituição organizadora e banca examinadora são coisas diferentes. Instituição organizadora é a pessoa jurídica ou órgão responsável pela gestão do processo de seleção de candidatos mediante concurso. É ela que recebe da entidade que pretende admitir pessoas delegação para realizar o certame, no qual devem ser selecionados os candidatos mais bem qualificados. A instituição organizadora cabe também a formação da banca examinadora, composta por pessoas dotadas, em tese, de conhecimento notório nas disciplinas que serão objeto das questões das provas. Com base na análise de provas aplicadas em concursos anteriores pela mesma instituição, você pode ter indícios sobre o tipo de prova que o espera, se exige raciocínio ou decoreba, se as questões tendem a ser teóricas ou práticas, baseadas na legislação, jurisprudência ou doutrina, bem ou mal elaboradas, com textos curtos ou longos para interpretação, bem como a provável posição da banca examinadora diante de assuntos polêmicos. Quando a instituição organizadora é vinculada a um grande centro de estudos ou pesquisas, a banca é formada por seus pesquisadores, professores, cientistas. Nesse caso, em razão do vínculo permanente entre a instituição e a banca, pode-se esperar que haja certa uniformidade ou estabilidade na abordagem das matérias exploradas nas provas, criando-se o que podemos chamar de jurisprudência da instituição organizadora. Assim, o candidato tem relativa segurança de que um tema polêmico, já abordado em provas anteriores organizadas por essa instituição, terá igual tratamento em suas novas provas. Já, no caso de instituição organizadora, não vinculada a centro de estudos, ou similar, a banca é formada, em caráter temporário, para elaborar as provas do concurso. Nessa hipótese, é pouco provável que os membros, ou alguns deles, dessa banca sejam os mesmos em concursos posteriores geridos pela mesma instituição, ainda que o processo seletivo seja realizado para o mesmo cargo. Como não são ligados à organizadora de forma permanente, os novos membros da banca poderão ter pontos de vista completamente diferentes dos que elaboraram as provas anteriores. A consequência mais visível dessa instabilidade é a falta de coerência, ao longo dos anos, nas provas da instituição organizadora, não sendo raro o absurdo de questões iguais, em sua formulação terem respostas conflitantes, em concursos de anos diferentes. Os candidatos mais experientes levam tão a sério a escolha da organizadora do concurso, que muitos chegam ao extremo de não prestar concursos organizados por determinadas instituições. Alguns municípios, por mais absurdo que pareça, criam, em cima da hora do certame, entidades organizadoras, apenas para realizar um concurso. Nos concursos regionais, nos quais as pressões políticas têm grande influência, algumas entidades preferem promover seleção por meio de instituições organizadoras sem muita experiência. Quando isso acontece, o desastre é quase inevitável. Nesse caso, é bom estar preparado para tudo, inclusive para ingressar na justiça. Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, CES-PE/UNB. O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília é a maior instituição do gênero do país. Pode-se dizer que suas provas exigem mais raciocínio que decoreba. Diferente das outras organizadoras, nas provas do CESP-UNB, em regra, são apresentados itens para julgamento. Você deve assinalar se cada um deles está certo ou errado.
Em algumas provas, um item respondido de forma incorreta implica perda de correspondentes a um item acertado. Quando opta por não responder, você não ganha, nem perde pontos. Nessa hipótese, considere a seguinte estratégia: se está em dúvida, mas tem noção do assunto perguntado, você deve responder o item. Caso o tema lhe seja completamente estranho, não responda. Assim, nas provas do CESP, é preciso ter uma tática bem definida quanto aos itens que serão ou não respondidos. Quando a gente se omite na vida, o destino pode ser igual à prova do CESP. O medo de errar elimina a possibilidade de acertar. Escola de Administração Fazendária ESAF. A Escola de Administração Fazendária ESAF é responsável pela organização dos concursos da Receita Federal do Brasil, entre outros. Suas provas são de múltipla escolha, questões com 5 alternativas, das quais apenas uma é a resposta aceita pela banca. Em geral, são questões trabalhosas, que exigem enorme agilidade, com muitos cálculos e textos longos para a interpretação. Você deve considerar, inclusive, a hipótese de aprender leitura dinâmica. Principalmente, nos concursos da área fiscal, as questões da ESA são complexas. Por isso, é necessário um controle rigoroso do tempo, já que dificilmente o candidato consegue resolver todas elas. Nesse caso, é necessário abandonar as questões de maior complexidade e resolver as mais simples. Outra característica marcante da ESAF é sempre imprimir um grau maior de dificuldade a 2 ou 3 disciplinas em cada concurso, que podem variar a cada certame. Fundação Carlos Chagas, FCC. Até recentemente, as provas da Fundação Carlos Chagas, FCC, apresentavam questões claras, objetivas e em nível acessível. Em consequência, as notas de corte eram altas. Suas provas não eram tipicamente feitas para reprovar em massa. Assim, era preciso estar bem atento para não errar coisas óbvias, o que, nesse cenário, tornava-se mais importante do que preparar-se para acertar questões muito difíceis ou absurdas. Recentemente, porém, o perfil da banca parece ter começado a mudar. Agora suas provas estão bem parecidas com as da ESAF, com textos mais longos e cálculos um pouco mais complexos. Isso tem ficado ainda mais evidente nas provas da área fiscal, como as que foram aplicadas para auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, no início de 2014. De qualquer modo, a FCC continua a apresentar muitas questões semelhantes às de seus certames anteriores. Fundação Getúlio Vargas, FGV, criada na década de 1940, com o objetivo de preparar pessoal qualificado para a administração pública e privada do país, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, é atualmente responsável pelo planejamento e execução de diversos concursos públicos em âmbito nacional. Os certames sob sua organização têm um estilo peculiar, pois em geral apresentam um grande número de disciplinas. Grande número de disciplinas e conteúdos programáticos extensos, além de abordarem, de forma balanceada, as matérias nas provas. Fundação Sesgra Rio, constituída com o objetivo de organizar o vestibular unificado para ingresso no ensino superior na área do Grande Rio, a Fundação Sesgra Rio é atualmente responsável por avaliações nacionais de larga escala e importantes concursos para ingresso no serviço público, como Petrobras e BNDES. Suas provas caracterizam-se por apresentar textos objetivos e questões não muito extensas, mas com graus de dificuldade variados. Eis uma lista do sites de algumas das principais instituições organizadoras de concursos do país. Assessor Arte. www.assessorarte.com.br. Assessoria em Organização de Concursos Públicos. AuCP. www.aucp.com.br. CISGran Rio. www.cisgranrio.org.br. CESP 1B. www.cesp.unb.br. Cetro Concursos. www.cetroconcursos.com.br. Consulplan. www.consulplan.net. Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos. Consulte. www.consulte.com.br. Escola Superior de Administração Fazendária. ESAF. www.esaf.fazenda.gov.br.
Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto, FAPERUP. www.faperup.org.br. Fundação Carlos Chagas, FCC. www.concursosfcc.com.br. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, FUNDP. www.fundp.ufmg.br. Fundação CIPERJ. Antiga Fé SUP. www.ciperj.rj.gov.br. Fundação Euclides da Cunha. www.fic.uff.br. Fundação Getúlio Vargas. www.fgv.br. Instituto Mineiro de Administração Municipal, IMAN. www.iman.org.br. Magnus Auditores e Consultores. www.magnusauditores.com.br. Objetiva Concursos. www.objetivas.com.br. Select. www.selectfh.com.br. VUNESP. www.vunesp.com.br. Leitura, áudio, visual, digital. O Manual dos Concurseiros, terceira edição, foi processado em leitura, áudio, visual, digital como uma alternativa para alcançar maior eficácia na leitura. A. Capacitando concentração. B. Potencializando fixação do texto pelos cérebros direito e esquerdo, auxiliados pelos estímulos visuais e sonoros. C. Reduzindo o cansaço de leitura de longo tempo. D. Permitindo a leitura às pessoas com deficiências visuais. E. Auxiliando o indivíduo do tipo auditivo. Observação: recomenda-se o uso do interfone para ampliar a aprendizagem. Estamos desenvolvendo outra técnica de estudo, de aplicação do programa de software. Aguarde. Os interessados em leitura audiovisual digital, será um prazer receber sua mensagem por e-mail, leitura.digital.br@gmail.com. Título: Leitura audiovisual digital, ou Akira Nakao, 021 999 03 42 77. Caso 1. No intervalo de uma aula de contabilidade, em curso preparatório no Rio de Janeiro, uma senhora muito simpática veio me pedir informações sobre um concurso para fiscal do estado do Amazonas, que ela pretendia fazer. Eu comentei sobre o cargo e as funções que ela iria exercer. Fiquei uns 5 minutos, falando direto sobre a rotina de trabalho, e lhe disse inclusive que a remuneração era superior a R$ 15.000. Quando finalmente lhe dei uma oportunidade para que explicasse melhor sua principal dúvida, ela me perguntou: e eu vou ter que trabalhar lá?